Vamos falar de dreno na cirurgia de tireoide. Se você quer saber quando nós usamos, se todo mundo usa e quando retirar, fica nesse vídeo Ser Humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades, fuxico e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos de dreno cirúrgico, não acreditem que é diferente de qualquer outro dreno que nós utilizamos na nossa vida. E parece uma coisa meio lógica, mas o objetivo dele é drenar. Quando nós realizamos uma cirurgia, e pode ser qualquer cirurgia, não só da tireoide, aquele local que nós manipulamos com pinças eletrônicas que geram calor, que queimam, que cortam. Aquele tecido, ele vai suar, ele vai sair secreção dele. Tentem lembrar da época que a gente era pequeno, que a gente andava de bicicleta ou correr, que a gente esfolava o joelho no asfalto. A gente via que aquele processo inflamatório do joelho ficava escorrendo líquido. Então, na cirurgia não é diferente, tem acúmulo de líquido. E esse acúmulo de líquido, pessoal, em algumas situações, podem trazer prejuízo para o paciente, ou um prejuízo de forma estética, por quê? Porque ele acumula na cirurgia, fica extremamente inchado e aquilo perturba o paciente, ou trazer problemas até mesmo de gerar sintomas de dor, dificuldade para engolir. Por quê? Porque acumula tanto aqui no pescoço que o paciente pode ficar com dificuldade para engolir. E aí, quando a gente faz uma cirurgia, durante a cirurgia, dependendo do tamanho da tireoide, se é uma cirurgia tranquila, se não tem acometimento dos músculos, se a gente não vai cortar músculo, se não tem processo inflamatório, se é uma tireoide pequena ou não, decorrente de vários fatores de risco, inclusive que tem pacientes que sangram mais do que outros, é aí que a gente decide em colocar o dreno. E esse dreno, quando a gente coloca, pode ser esses dois tipos de dreno que eu estou mostrando para vocês. Na realidade, são mais tipos de dreno, mas de modo geral é o dreno de Penrose, que ele é um dreno plástico, ele é um dreno de silicone, ele é um dreno laminar. Ou seja, o líquido encosta nele e acaba drenando para fora daquela ferida operatória. E a gente tem os drenos fechados, que são os drenos a vácuo. E por que a vácuo? Olha esse dreno que parece uma sanfoninha e olha esse dreno que parece uma pera. Qual é a função desses drenos? É eles ficarem sugando a secreção que tem lá dentro da ferida. Por isso que a gente chama esse dreno de suctor, que ele suga o líquido. E aí, quando ele suga o líquido, qualquer quantidade de líquido que vai produzindo ali dentro da ferida, automaticamente ele já vai retirando e indo para o dreno. E aí, essa drenagem, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai melhorar a qualidade da ferida operatória, porque a ferida operatória vai ficar mais sequinha, mais baixa, vai ficar sem aquele inchaço muito grande e vai dar um conforto maior para esse paciente. Não é que o dreno evita sangramento ou coisa parecida. Uma outra função muito importante do dreno é quando nós queremos observar a possibilidade de alguma complicação. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Esse vídeo está sendo útil? Não esquece de se inscrever no canal, Ser Humano. Vai lá embaixo agora. Eu sei que a gente esquece, mas isso é tão importante pra gente, você não tem nem noção. Faz isso agora. Vamos voltar pro teu vídeo. Digamos que a gente fez uma cirurgia difícil, sangrante, uma cirurgia que não foi uma cirurgia tão agradável. A gente deixa um dreno para saber se aquele paciente vai ter sangramento após a cirurgia. Se vai sangrar mais do que o normal, ou se aquele paciente teve uma lesão de via digestiva, por onde passa a comida, e a gente teve que refazer aquela via digestiva. Ora, aquele ponto que a gente deu na via digestiva pode se abrir. E aí, a gente deixando um dreno, a gente sabe que se abrir o conteúdo que saiu da via digestiva vai sair no dreno, automaticamente a gente já sabe que existe uma complicação naquele local. E a outra questão é que depois que a gente coloca o dreno, pessoal, a retirada desse dreno vai depender de duas coisinhas. Vai depender, primeiro, da quantidade de secreção que sai do dreno
Então, por exemplo, se eu tenho uma cirurgia de tireoide, uma cirurgia normal, simples, se em 24 horas esse dreno está saindo 200, 300 ml de secreção, não está normal. Ou seja, não é que esteja alterado, mas ainda não está bom para fazer a retirada. Porque no primeiro dia é o dia que mais secreta a secreção. E aí no decorrer dos dias aquela secreção vai diminuindo. Ela não fica zero, nunca vai ficar zero. Porque enquanto tiver dreno vai sair secreção. Mas existe um limite a partir do qual a gente já se sente seguro para tirar aquele dreno, que é pelo menos quando a secreção está abaixo de 70 ml. E isso daí a gente avalia medindo a quantidade de secreção que sai do dreno. É claro que a quantidade de secreção em si é um dos fatores que indicam quando a gente vai retirar esse dreno, mas também tem o aspecto da secreção. Se o paciente tem um volume de secreção nas 24 horas bom, mas a coloração do dreno está diferente. Um exemplo, o dreno está lá, está secretando 80 ml por dia, mas ele está extremamente sanguinolento. O aspecto dele é sangue puro, não é aquele sangue fino, não é o sangue ralo. É um sangue que parece que tem alguma coisa lá dentro que está sangrando. Eu vou tirar esse dreno? Claro que não, porque eu preciso observar isso. Agora, eu tenho outro dreno e está saindo uma secreção purulenta desse dreno. Ora, isso é um sinal de infecção. Se é um sinal de infecção, eu tenho que tratar essa infecção e é claro que o que está acumulando lá dentro tem que sair. Se o dreno já está lá, eu vou tirar esse dreno e deixar o pus acumular e colocar meu paciente em risco? Claro que não. Então o dreno fica. Eu fiz uma cirurgia no pescoço, treino um dreno e começa a sair uma secreção leitosa, esbranquiçada. Isso pode ser um outro tipo de complicação que nós chamamos de fístula quilosa, que é uma fístula proveniente da abertura dos ductos linfáticos. Não fiquem com medo, é uma secreção que é um tipo de complicação que pode ocorrer, é totalmente benigna, a gente consegue resolver sem fazer nenhum tipo de cirurgia na imensa maioria das vezes. Mas eu preciso que aquele dreno fique lá. Agora, tirando essas exceções que a gente precisa que o dreno fique, a partir do momento que a secreção está com um aspecto bom, a quantidade está com uma quantidade legal, a gente vai retirar esse dreno. E aí não importa o tempo, não importa se vai ser no outro dia depois da cirurgia, se vai ser 2 dias depois, 3 dias depois ou 4 dias depois. Aí esse dreno vai ser retirado. A retirada do dreno, pessoal, às vezes o paciente, eu percebo quando eles vêm tirar o dreno aqui comigo que eles estão com medo. Porque aquilo tipo assim, eu colocou o dreno, eu estava na cirurgia, eu não vi absolutamente nada, será que esse dreno vai doer? Pessoal, o dreno não dói absolutamente nada, 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 nada. É uma retirada tranquila, totalmente indolor. É claro que dependendo da pessoa que vai retirar esse dreno, se for um cavalo, se for um ser humano bruto que não tem carinho para fazer as coisas, é claro que vai doer, porque vai doer qualquer coisa que esse ser humano for fazer. Mas se você faz as coisas com um profissional responsável, habilitado e que tem um mínimo de respeito pelo paciente, ele vai tirar esse dreno na maior tranquilidade do mundo e tu não vai sentir nada, tá bom? Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, ele é completamente gratuito. Eu venho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus e lembrem do que eu sempre falo, se afastem de pessoas tóxicas e valorizem as pessoas que estão ao seu lado e que realmente são importantes para nós, tá bom? Fui!